Queridos amigos, bem-vindos ao Think Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nossa convidada é a doutora Subhar Kamal. Dutta é uma renomada especialista indiana internacional em conservadorismo, política, economia e relações exteriores, que tem aconselhado líderes governamentais seniores desde 2001. Ela presta consultoria para grandes instituições indianas e partidos políticos sobre política externa e economia. O foco dela é o papel da Índia nas mudanças de poder globais e na dinâmica dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um prazer conhecer todos vocês. Namaskar Husky da minha parte e é Namaskar de Bharat. Bharat é o nome antigo do meu país, a Índia, então preferimos chamar a Índia de Bharat. Eu prefiro fazer dessa forma, então vou me referir ao meu país como Bharat. E que momento fantástico estar com todos vocês e fazer parte do seu diálogo hoje. E estou muito feliz por ser oficialmente entrevistado pelo seu canal, já vi seu canal nas redes sociais. Vocês estão indo muito bem e é fantástico ver todos vocês fazendo notícias tão maravilhosas. Em relação aos BRICS, a mídia ocidental tem uma tendência de evitar os BRICS ou de fazer reportagens negativas sobre os BRICS. Mas é bom ver que vocês estão fazendo reportagens muito positivas sobre os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E fico feliz em ver que o canal de vocês leva o nome dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tenho certeza de que minha conversa com todos será muito boa. E acho que já é fim de tarde, começo da noite, tanto em Moscou quanto em Rússia, então deixo aqui o meu namastê para vocês. Doutora Dutta, muito obrigada pelas suas palavras gentis. É um prazer para nós ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. É um prazer para mim. Então, vamos mergulhar na nossa discussão. Bem, primeiro, eu gostaria de me referir à próxima presidência do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que passou para a Índia. Então, a presidência indiana do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para o ano de 2026, se tornou oficial na última sexta-feira. Esse martelo, o martelo simbólico, foi entregue à Sherpa indiana. Qual é a sua visão sobre isso? Nova Delhi deveria pressionar mais por finanças, tecnologia ou projetos de infraestrutura? Ou o verdadeiro papel da presidência indiana é gerenciar as tensões entre os membros enquanto posiciona a Índia como líder do Sul global? Bem, antes de tudo, gostaria de parabenizar meu estimado primeiro-ministro por assumir a presidência da cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no próximo ano aqui em Nova Delhi. E tenho certeza de que a cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul aqui em Nova Delhi será muito grandiosa. Vai ser com muita pompa e grandeza e, ao mesmo tempo, será muito enraizada. Além disso, se você se lembra, há 2 anos nós sediamos a cúpula do G20 aqui em Nova Delhi e a cúpula do G20 em Nova Delhi também foi muito, foi com muita grandeza, com muita pompa e exibição, com a bela hospitalidade baratia ou indiana e a maneira grandiosa de receber as pessoas do exterior, com nossa cultura tradicional, assim como nossas vestimentas tradicionais e nossa comida tradicional, então tudo isso estaria presente. Mas como a cúpula do G20 de 2 anos atrás foi um ponto de virada, a resolução da cúpula de Nova Delhi também foi um ponto de virada, porque foi por insistência do honorável primeiro-ministro do meu país, Bharat, que o G20 se tornou o G20, e toda a União Africana foi incluída no G20, e hoje é o G20, o Ocidente nunca quis a inclusão da União Africana. A inclusão da União Africana significa a inclusão de 51 países da África. Então, eles nunca quiseram isso, mas o nosso primeiro-ministro foi muito categórico e ele conseguiu. Então, isso por si só prova que minha nação, meu país e meu primeiro-ministro se tornaram o líder global e icônico do Sul global. Ele representa todo o mundo em desenvolvimento do Sul global, da América Latina, América do Sul, assim como do Sudeste Asiático, Leste Asiático, África e países asiáticos.
Então, a cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no próximo ano também terá um grande foco na cooperação Sul-Sul e minha nação sendo a líder do Sul. Nós seríamos o porta-bandeira do Sul Global na cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E tenho certeza de que no próximo ano, mais países do Sul Global se juntarão oficialmente ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no capítulo de Nova Delhi, e acredito que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul será expandido de uma forma muito significativa. Agora, chegando às questões importantes que serão discutidas, entendo que nosso primeiro-ministro tem sido muito enfático sobre o meio ambiente, ele tem sido muito enfático sobre a segurança alimentar, e ele tem argumentado e ele tem dito. Ele também disse isso durante a visita de Sua Excelência, o honorável presidente da Rússia, aqui em Nova Delhi, que no final das contas a solução entre a Ucrânia e a Rússia para acabar com a guerra deve ser através do diálogo pacífico. E tem que ser por meios pacíficos, e qualquer papel que se espere para trazer a paz entre Ucrânia e Rússia para acabar com esta guerra de 4 anos. E meu primeiro-ministro ficaria muito feliz em acabar com isso de forma pacífica, se for solicitado. Então, esses são os tipos de questões, eu acho, que meu primeiro-ministro vai levantar durante a cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entendi, obrigada, muito obrigada por falar sobre a resolução pacífica do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, muitas pessoas tentam desempenhar o papel de pacificadoras, mas até agora ninguém conseguiu. E uma das pessoas, dos países que tentaram, eu não sei, não tentaram o suficiente para trazer a paz, é Donald Trump. E Donald Trump impôs tarifas à Índia, ao seu país, uma vez, depois resolveu as tensões com um telefonema. E enquanto isso, Índia e China ainda têm disputas sobre as questões do Buda. Como você vê os BRICS? Como você vê, como não vê? Como você usa os BRICS para se proteger contra a imprevisibilidade enquanto bloqueia a dominância chinesa no grupo? Bem, você me fez 2 perguntas muito sérias, então preciso respondê-las separadamente. Agora, deixe-me tratar da questão sobre os Estados Unidos da América. Sim, Sua Excelência, o presidente Donald Trump realmente tentou impor seus termos e condições ao meu país às custas do básico da independência econômica do meu país. E nós, como um país de, você sabe, 1,4 bilhão de pessoas, seríamos os últimos a tolerar isso. A nossa é a maior democracia de todo o mundo, nós somos a maior democracia. Nós somos uma população em crescimento com o maior percentual de classe média e classe média alta, e é um país de 1,4 bilhão de pessoas. Então, se o presidente Trump acha que pode passar por cima de uma nação como Bharat, que é uma civilização antiga de 5.000 anos, ou talvez até mais antiga que isso, considerando o padrão ocidental, dizem ter 5.000 anos, no meu país, dizemos que nossa civilização tem 25 a 30 mil anos comprovados por datação por carbono. Dito isso, quando meu país nunca foi arrasado por nenhum invasor no passado, seja do Oriente Médio ou, nesse caso, pelo Reino Unido. Quando a Índia se tornou uma colônia, quando meu país se tornou uma colônia, e no final vencemos a guerra da independência e nos tornamos independentes. Então, quando nunca permitimos ser subjugados permanentemente por nenhuma nação, onde está a questão de sermos subjugados pelos Estados Unidos da América? Sim, o presidente Trump realmente tentou impor uma tarifa sobre nós, uma tarifa de 50, ele fez isso. Mas isso custou mais à economia americana do que à economia indiana. E você sabe, tipo, quero dizer, nós não fomos afetados por isso nem um pouco. Foi o próprio presidente Trump. O presidente Trump mencionou que a economia baratia ou a economia indiana é uma economia morta, mas isso realmente nos afetou.
a tarifa dele e sua imposição, de jeito nenhum. Se você olhar para o último trimestre, os últimos 3 meses da taxa de crescimento do produto interno bruto dos últimos meses no meu país, a nossa é a maior taxa de crescimento do produto interno bruto em todo o mundo, nós somos 82. Então, se o presidente Trump disser isso, você sabe, a economia mais rápida do mundo inteiro, uma economia em expansão no mundo inteiro, com uma taxa de crescimento de 82 no último trimestre, se isso é uma economia morta, então o que dizer da economia dos Estados Unidos da América, onde a taxa de crescimento do produto interno bruto dos Estados Unidos da América é menor que 2? O presidente Trump queria isso porque ele havia proclamado para o mundo inteiro que foi ele quem trouxe a paz e quem trouxe isso. O cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão durante a Operação Sindoor, na verdade, foi o contrário. Foi o diretor-geral dos serviços militares do Paquistão. Quando nossa força aérea, nosso pessoal em terra e nossos drones devastaram o espaço aéreo do Paquistão, assim como as bases aéreas do Paquistão, tanto que nas colinas de Kairana, onde eles mantêm seu arsenal nuclear, até isso estava em perigo. Foi nesse momento que o diretor-geral dos serviços militares do Paquistão implorou desesperadamente para nós e para nossos militares, para o nosso diretor-geral dos serviços militares, que por favor aceitássemos o cessar-fogo. Ele fez a ligação 3 vezes e foi só depois de 3 ligações do desesperado general dos serviços militares de Rawalpindi, no Paquistão, que o nosso diretor-geral dos serviços militares finalmente concordou em pausar a Operação Sindoor. Mas aqui, sabe, dissemos isso de maneira muito civilizada, oficial e sóbria, não apenas uma vez, mas algumas vezes. Mesmo assim, o presidente Trump não concordou com os argumentos apresentados pelo meu primeiro-ministro e pelo meu ministro das Relações Exteriores. E como ele foi exposto em nível global, o presidente Trump, que ele estava mentindo esse tempo todo, que foi ele quem conseguiu o cessar-fogo e o acordo de paz entre Bharat e Paquistão. Então, quando ele foi exposto em nível global, ele não teve outra opção, mas ele nos ameaçou com a imposição de tarifas e ele fez isso, inicialmente 25 e depois mais 25, mas a zombaria das tarifas é tanta que no último trimestre, nos últimos 3 meses, desde que a tarifa entrou em vigor e se tornou operacional, a tarifa dos Estados Unidos da América, na verdade, aumentamos nossa taxa de crescimento. E agora os Estados Unidos da América estão desesperados para assinar um tratado tarifário com o meu país. E os Estados Unidos da América estão tentando de todas as formas negociar e encontrar uma solução amigável, mas agora nós é que vamos buscar essa solução quando quisermos e não o contrário, quando os Estados Unidos quiserem, quando acharmos que é conveniente e que é o momento certo, então talvez tomemos uma decisão final em relação à tarifa. E eu diria que o presidente Trump hoje está falando sobre vamos ter uma negociação pacífica. Aos 15, marque minhas palavras, daqui a 3 meses esse 15 vai virar 0 novamente. E ele finalmente concordaria com um tratado bilateral entre a Índia e os Estados Unidos da América com tarifa 0. Então, isso vai acontecer, e isso está acontecendo por causa da resiliência da nossa classe média, isso está acontecendo por causa da paridade do poder de compra e do enorme mercado que meu país possui. Nós somos o mercado em expansão de todo o mundo agora, e somos o maior mercado de todo o mundo. Então, a economia indiana não pode ser ditada, nem a liderança indiana pode ser ditada, e nós não aceitaremos nenhum tipo de imposição. Então, acredito que parte da sua pergunta foi respondida através dessa minha explicação. Agora, deixe-me falar sobre o lado chinês em relação à China. Porque China e Índia quase, eu não sei, todo analista vê como rivalidades nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E quando houve a cúpula em Kazan, uma das principais notícias daquele período foi que o primeiro-ministro Modi e Xi Jinping
resolveram as questões de fronteira? Veja, nós como país, nós como nação, quando nossa filosofia é baseada na noção de fraternidade universal, ou Vasudhaiva Kutumbakam em sânscrito, sabe, nós nunca consideramos nenhum país como rival para nós, todo país é um amigo, e tratamos todo país como um amigo. Mas sim, nosso relacionamento com a China no passado não tem sido muito saudável, e não é por nossa causa, é por causa da agressão chinesa. Quando o falecido primeiro-ministro do meu país, Pandit Nehru, falava sobre Indijini Bhai Bhai, que significa Índia e China são irmãos. Fomos apunhalados pelas costas na guerra de 1962 entre China e Índia, na qual uma parte substancial do nosso território no estado de Jammu e Caxemira, Aksai Chin, foi ilegalmente ocupada pela China. E foi aí que surgiu a questão da fronteira. Nós dizemos que sim, uma solução final com a China só será alcançada quando a China devolver o território. Aksai Chin, ou 25 mil quilômetros quadrados do território indiano, que a China ocupou durante a Guerra Sino-Indiana de 1962. Portanto, é uma reivindicação legítima do meu país, Bharat, é território de Bharat, é território do meu país que precisa ser devolvido pela China. E também o Vale de Saksham, das áreas ilegalmente ocupadas de Jammu e Caxemira pelo Paquistão. O corredor de Saksham, que fica acima, você sabe, acima da geleira de Siachen, que foi cedido pelo Paquistão à China em 1967 a 68. Esse também é um território indiano que precisa ser devolvido pela China à Índia. E também a China deve parar com suas falsas reivindicações sobre o estado de Arunachal Pradesh, que fica na parte nordeste de Bharat. Isso faz parte do território do meu país. Arunachal é uma parte integrante de Bharat. E nós não vamos ceder nessas questões. Então, portanto, quero dizer, para que se chegue a uma solução final, a China precisa entender isso e a China precisa devolver os territórios que ocupou ilegalmente do meu país, seja através do Paquistão ou na Guerra Sino-Indiana de 1962. Isso precisa ser devolvido e a China precisa abandonar sua falsa reivindicação sobre o estado de Arunachal Pradesh. Só então uma solução final em relação à disputa de fronteira poderá ser alcançada. E a China precisa reconhecer a linha McMahon, que foi assinada entre o Estado independente do Tibete e o então Império Britânico. Então a China precisa entender que ocupou metade dos territórios de diferentes países e que a China moderna de hoje não é a China original. Então a China tem que entender e perceber que, se disser que a linha McMahon é disputada e que Arunachal faz parte da China ou que Aksai faz parte da China, nós também podemos dizer que não reconhecemos Xinjiang ou que não reconhecemos o Tibete. Consideramos Tibete e Xinjiang países independentes. No momento em que dissermos isso, haveria uma confusão com a China e haveria uma confusão em nível global. Então, a China precisa entender que, assim como respeitamos a integridade territorial da China, a China também precisa respeitar a integridade territorial do meu país, Bharat. Então, isso é algo que precisa existir. Não pode ser uma via de mão única, é uma relação de troca. Reconhecer Tibete e Xinjiang como parte da China, historicamente e culturalmente, não corresponde à realidade. Mas até que essa solução final seja alcançada, nós e a China estamos caminhando juntos, porque a China também entende isso. Ao antagonizar Bharat, ao antagonizar a Índia, a China não pode ter um desenvolvimento tranquilo e não pode haver um desenvolvimento econômico tranquilo e uma taxa de crescimento estável. E a influência chinesa no Indo-Pacífico não será bem sucedida se tiver problemas com a Índia e se tiver animosidades com a Índia. Então, eu acho que a cúpula em Kaizan foi nesse sentido. Sua Excelência Xi Jinping, meu primeiro-ministro,
Conversamos sobre muitos assuntos e chegamos a acordos bilaterais muito frutíferos em várias questões, incluindo acordos bilaterais sobre minerais críticos, bem como minerais de terras raras e muitas outras coisas. E a liderança chinesa também disse que devemos avançar em outras questões que são benéficas para a Índia e que são benéficas para a China. E para ambos, essas civilizações antigas devem trabalhar lado a lado e apoiar-se mutuamente pela paz e tranquilidade no Indo-Pacífico, assim como no Sul global. Então, estamos avançando nessa direção e a China também diz que sim. Finalmente será alcançada uma solução amigável para a disputa de fronteira. Também temos essa mesma visão de que uma solução final e amigável será alcançada em relação à disputa de fronteira, levando em consideração as reivindicações legítimas do meu país e levando em consideração a integridade total, a integridade territorial do meu país. E a China deve, de uma vez por todas, parar com suas falsas reivindicações sobre o estado de Arunachal Pradesh. Obrigada, muito obrigada. É uma discussão tão profunda que eu não sei no formato da entrevista de hoje. Eu não sei se temos tempo suficiente para abordar todas as peculiaridades da percepção indiana, da percepção chinesa. E eu não sei, você nos trouxe tanto material valioso. Eu gostaria de sugerir que façamos mais episódios com você, onde você vai descrever e dedicar realmente todo o tempo a isso. Com certeza. Eu faria isso. Ficarei muito feliz em ter um episódio futuro com todos vocês sobre a questão sino-indiana, sobre a questão Índia-China. Sim, porque eu já sei que muitos dos nossos espectadores da China vão nos enviar uma enxurrada de comentários sobre a posição deles em relação ao que você está falando agora. Então, mas eu gostaria que você mantivesse suas respostas um pouco mais concisas para que possamos abordar todos os tópicos que preparamos para hoje. Bem, depois desse clima de geopolítica, vamos para as questões econômicas. Como economista, qual é o projeto financeiro mais realista para o grupo? Quero dizer, para os BRICS que você vê agora. Bem, eu acho que no futuro o objetivo final seria uma moeda comum entre as nações do grupo. Acredito que no fim esse seja o verdadeiro objetivo e o grande jogo. Além disso, porque todos nós entendemos e acreditamos que a desdolarização é muito importante para um crescimento adequado e saudável das nações individuais. O Brasil também está tendo muitos problemas em relação aos Estados Unidos da América no que diz respeito ao dólar. A África do Sul também, a China também, a Rússia também e o meu país também. Então, eu acredito que em nível internacional tem que haver uma competição saudável e tem que haver competitividade em relação às moedas. Se o euro é uma moeda padrão global, e se o dólar é uma moeda padrão global, a rúpia também deveria ser, e o mesmo deveria acontecer com o rublo, a moeda chinesa, o dólar brasileiro, ou nesse caso, a moeda sul-africana e outras moedas também. Então, eu entendo que o objetivo final e o objetivo máximo, quando quer que aconteça, pode levar 20 anos, pode levar 30 anos, pode levar 5 anos, pode levar 50 anos, levando em consideração a situação geopolítica e geoeconômica em nível global, o objetivo final seria ter uma moeda comum dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e um sistema bancário comum em termos de câmbio. Já temos um Banco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estabelecido agora, e muitas transações estão acontecendo através do Banco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não apenas em relação aos países dentro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas o Banco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul também está ajudando a fornecer investimentos e empréstimos para outras nações que não fazem parte dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, inclusive da África, da América Latina e da América do Sul.
Então, eu entendo que o Banco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul precisa ser expandido ainda mais e mais liquidez tem que entrar no Banco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o objetivo final seria ter uma moeda comum para que a desdolarização possa acontecer. Dentro do Sul Global e dentro dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul do Indo-Pacífico, assim como da África, América do Sul e América Latina. Esses são os objetivos e essas são as áreas onde eu acredito que a abordagem final dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e a futura colaboração das nações Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão acontecer. Moeda comum dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Parece um sonho, porque os países são tão diversos. Tenho certeza de que você também já viu e leu muitos artigos e muitas especulações na internet sobre a moeda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas você disse que não importa quando, talvez até em 30 anos, mas o que você acha? Se os países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul começarem primeiro com a integração de seus sistemas de pagamento? Sim, isso seria um sistema muito importante. Nós temos na Rússia e vocês têm o Unified Payments Interface em Bharat. A China tem o seu próprio Brasil. Se eles começarem com esse, por que não? Sim, eu acho que a integração de um sistema de pagamento comum é uma ideia muito boa. De 94% a 95% do nosso comércio bilateral entre Bharat e Rússia é baseado no acordo de moedas bilaterais, rúpia e rublo. E hoje nós estamos a moeda local. Hoje estamos negociando entre a Rússia e Bharat, quase em torno de 95% em relação à moeda local. E a mesma abordagem está sendo feita com o Brasil, assim como com a América do Sul. E nós começamos o sistema de pagamento através do RUPA, do Unified Payments Interface, e do RUPAI, quero dizer, a plataforma digital. E o Brasil também aceitou o Unified Payments Interface e o RUPA como meios bilaterais de troca, e a África do Sul também, e o RUPAI e o Unified Payments Interface estão se tornando muito populares no Sudeste Asiático, também em relação a Singapura, em relação à Indonésia, depois Filipinas e Malásia. Esses países, Singapura, Indonésia e Malásia, e todos eles já aceitaram o RUPA como um dos meios oficiais de pagamento e o Unified Payments Interface está recebendo status oficial. Você sabe, o mesmo acontece com as Maldivas, ou com Sri Lanka e muitos outros países africanos, com Maurício, com Seychelles e muitos outros países da África, assim como com países da América Latina. Então, eu entendo que o Unified Payments Interface e o RUPA podem ser uma das formas desse intercâmbio bilateral, da troca de denominação de moeda comum e do comércio entre as moedas locais. Essa pode ser uma saída. Isso foi discutido com o premier chinês, também pelo nosso honorável primeiro-ministro, para o RUPA e para o Unified Payments Interface. Existem obstáculos em relação, você sabe, à China, mas acho que a liderança chinesa acolheu bem a ideia. Mais conversas precisam ser feitas e acho que esse seria um dos caminhos ou um dos meios de pagamento, sabe? E se essa solução for alcançada, então? Acho que esse seria o próximo passo em relação à moeda comum dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porque isso daria um grande impulso em relação à moeda comum dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E acho que isso mostraria uma direção e seria o caminho para isso. E os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul definitivamente precisam levantar sua voz em nível global em relação ao G27 e também nas Nações Unidas e outros fóruns internacionais, seja a Organização de Cooperação de Xangai, a Organização de Cooperação de Xangai, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ou qualquer outro fórum global. Sobre questões comuns relacionadas à erradicação da pobreza, ao desemprego, educação para todos, sabe? Quero dizer, educação universal para mulheres, então você. Questões de saúde social, degradação ambiental, questões de terrorismo. Essas são as áreas onde o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul precisa levantar sua voz de uma forma muito mais coesa.
em relação à expansão das Nações Unidas e à ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que países como Faraó, como Índia, Brasil e África do Sul se tornem membros permanentes do Conselho de Segurança e para que haja reformas dentro das Nações Unidas. Isso é algo que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como plataforma precisa defender de forma veemente. A discriminação do Sul global pelos países ocidentais é algo sobre o qual o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul também precisa tomar uma decisão firme. No nível global, acredito que essas são as áreas onde uma plataforma como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul precisa ter mais força. Vejo que você mencionou a pobreza e devo acrescentar que a pobreza anda de mãos dadas com a segurança alimentar. E o que você acha da ideia do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de criar uma bolsa de grãos? Sim, essa seria uma ideia muito boa. E eu acho que é uma maneira fantástica de lidar com questões tão importantes que são questões humanitárias, porque milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo hoje estão morrendo de fome e pobreza. Os países com problemas de água na África, os países com problemas de água no Sudeste Asiático, ou nesse caso, até mesmo na Rússia, Ucrânia, também enfrentam uma crise alimentar. Existe um enorme problema de segurança alimentar que está sendo enfrentado por todo o mundo global, seja na Europa, seja na África, seja na Ásia, ou até mesmo na própria América. Portanto, a segurança alimentar é uma questão muito importante. Meu primeiro-ministro deixou sua posição muito clara sobre isso e levantou essa questão em todas as plataformas globais. A questão da segurança alimentar e da redução da pobreza, a erradicação da pobreza. Abordar a questão da fome e da escassez de alimentos no mundo, bem como as mortes globais causadas pela fome e pela falta de comida. Então, eu acho que um amortecedor, ou pode ser uma espécie de mecanismo, onde poderia haver uma troca comum de grãos alimentícios entre os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou talvez um banco de grãos, algo desse tipo, onde os grãos podem ser exportados de países que tiveram uma superprodução para países onde há fome, onde há menor produção de alimentos. Então, isso poderia ser feito dessa forma. Meu país tem uma grande produção de grãos alimentícios todos os anos, então esses grãos poderiam ser enviados para outras nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde houver necessidade. A Rússia realmente precisa de muitos grãos alimentícios, especialmente milho, arroz e outros itens importantes de grãos vindos da Índia, assim como da China e de outras nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, todas essas questões precisam ser abordadas, e eu acho que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul pode fazer isso de uma forma muito forte em nível global. Muito obrigada. Eu gostaria de te fazer a minha pergunta final de hoje. Vamos olhar um pouco para o futuro. Em 2030, daqui a apenas 5 anos, como você vê, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se tornará uma ordem alternativa real, com suas próprias instituições e regras? Como você vê isso, ou ele continua sendo apenas um espaço de discussões? Como muitos no Ocidente dizem, para países com reclamações em comum, mas sem verdadeira unidade. Não. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se tornará uma plataforma muito importante em nível global. Até 2030 já é uma plataforma muito importante em nível global, e eu acho que vai se tornar uma plataforma global muito mais avançada a cada ano que passa, e no meu entendimento, sim, isso é apenas o começo. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm causado muito alvoroço e levantado muitas sobrancelhas em nível global, especialmente no Ocidente e nos Estados Unidos da América. Porque o presidente Trump continua dizendo que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é uma ordem falsa, mas isso por si só mostra o quanto ele está assustado e o quanto o Ocidente está assustado. E muitos países da OTAN, muitos países da Europa estão interessados em entrar para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
ou eles estão interessados em expandir sua relação coletiva e sua relação bilateral em um nível muito mais avançado com a nação Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e com os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a União Europeia está muito interessada em ter uma relação mais profunda com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E muitos países do Sul global estão na fila para entrar no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pelo que eu entendo, acho que há cerca de 60 a 65 solicitações pendentes do Sul global para entrar no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, isso é um grande desafio e eu entendo que, do jeito que as coisas estão indo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, acho que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai se tornar uma plataforma muito importante que não só vai desafiar a dominação ocidental nas Nações Unidas, mas também vai desafiar outros fóruns globais liderados pelo Ocidente. Seja o G77 ou o G20, vejo um enorme potencial para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no futuro. Até 2050, acredito que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul será o assunto principal no cenário global. Então, devemos mudar do termo Sul global para maioria global. Então... Sim, absolutamente. Existem 65 países, como você mencionou, que estão na fila para entrar no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, então nós somos quase a maioria. Sim, absolutamente. E hoje mesmo, o número de membros que estão no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vindos da África, da América do Sul, assim como da Ásia, se você combinar a força total, isso por si só representa 70% dos recursos globais, quero dizer, 70% da população total do mundo e 70% dos recursos globais, e 2/3 do mercado global atualmente são atendidos pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eu acho que há muita inquietação nas nações ocidentais, assim como nos Estados Unidos da América, com a dimensão atual do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e eles estão tão assustados agora com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sabe? Então, só imagine se até 2050 cerca de 70, 75 países se tornarem parte do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como uma plataforma. Então, onde estaria a posição do Ocidente imperialista? E os Estados Unidos imperialistas estariam, você sabe, eles seriam disseminados em nível global, e é aí que está o medo do Ocidente em relação ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E é por isso que eles tentam fazer todo esse tipo de campanha maliciosa em nível global em relação ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na verdade, se você disser que haverá 75 países no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, será como as Nações Unidas? Sim, seria uma espécie de Nações Unidas paralela, sabe? E as atuais Nações Unidas perderiam sua legitimidade se isso acontecesse. Bem, um dos objetivos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é, de certa forma, reformar as Nações Unidas para que elas sirvam à maioria global. Não um pequeno grupo de países que hoje representam a minoria global, países ocidentais. Com certeza, com certeza. Especialmente os pequenos países da América Latina, os pequenos países da América do Sul, da África, da Micronésia, Polinésia, sabe, como Melanésia, países como Tonga, países como Kiribati, países como Samoa, sabe? Tipo, quero dizer, todas as nações menores, sabe, que não tem nenhum tipo de presença em nível global. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é uma plataforma para eles em nível global, no G20, G77, no G20, assim como nas Nações Unidas. E como eu disse, meu país já se tornou um líder global do Sul global. Foi o meu país que defendeu a inclusão da União Africana no G20 e hoje o G20 é G21. Eu defenderia a inclusão dos países latino-americanos do Sul, de toda a América do Sul, de toda a América Latina, Micronésia, Polinésia e Melanésia no G20 para torná-los G25 até 2030. Ok, muito obrigada pela sua visão. Acho que poderíamos continuar nossa conversa, nossa discussão e ouvir vocês a noite toda, mas infelizmente estamos com o tempo limitado.
Doutora Duta, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco hoje e eu realmente espero tê-la conosco novamente. Durante todo o próximo ano da presidência de Parades nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sim, será um prazer para mim. Adorei conversar com você e sei que ficarei ainda mais feliz para trocar minhas opiniões sobre questões importantes e sensíveis no futuro, em discussões futuras, especialmente sobre Bharat e China, e talvez sobre Bharat e o Oriente Médio e o Paquistão, claro. Então, essas áreas eu certamente abordarei no futuro, em discussões futuras. E estou muito feliz por me dar esta plataforma para compartilhar minhas observações e minhas opiniões com você. Todos os meus melhores votos estão com todos vocês e desejo a todos um adiantado Feliz Natal e um Ano Novo muito feliz. Através de você e da sua plataforma, um adiantado. Feliz Natal e um Ano Novo muito feliz para todos os meus irmãos e irmãs de Husky. E mais uma vez, uma boa noite, namastê, e boa noite de Nova Delhi da minha parte. Obrigada, obrigada, muito obrigada, obrigada. Muito obrigado mesmo. Ao nosso público, gostaria de dizer que, se você achou essa conversa valiosa, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas interessadas em política global e no futuro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Obrigada por assistir.